Daniel capítulo de número 2, meu irmão. Abre sua Bíblia aí, pega o link, compartilha com seus amigos, compartilha no WhatsApp, porque essa palavra vai abençoar muita gente em nome de Jesus. Daniel capítulo de número 2, versículo de número 12, diz assim: por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia, e saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem junto com o restante dos sábios da Babilônia. Pai querido e amado, eu te louvo por a tua palavra que é viva e eficaz. Eu te peço que agora o Senhor unja o nosso coração, a começar do meu que estou proclamando a palavra, e daqueles que estão recebendo a palavra, para que o momento de vida, de libertação se concretize agora na manifestação, na revelação, na explanação, no entendimento, na compreensão, na luz da tua palavra. Em nome de Jesus, seja conosco, Pai. Amém. Meus amados, a Babilônia vivia um momento de muita prosperidade. Nabucodonosor era um grande imperador, um homem muito poderoso, e pelo seu grande poder se tornou muito arrogante, e achava que podia fazer o que quisesse com a vida alheia. Infelizmente, o poder mal administrado no coração gera esse sentimento de que eu posso decidir sobre a vida alheia ao meu bel prazer. E Nabucodonosor, ele teve um sonho, o sonho lhe perturbou muito, e ele chamou os sábios da sua corte para dar a ele a revelação, o entendimento do seu sonho. Os sábios não foram capazes de dar interpretação ao rei, e o rei ficou irado, o rei ficou chateado, e resolveu demitir os sábios que ele sustentava, você lembra? Com o pão da sua própria mesa. Só que a demissão desse imperador não é assinar a carteira e mandar embora, não dá baixa na carteira e mandar embora. A demissão de Nabucodonosor é literalmente cortar as cabeças, é matar todos os sábios, é eliminar todo mundo, é ser livre dos homens. E aquele decreto perverso e cruel começa a ser cumprido. Arioque sai da sala real, Arioque é o chefe da guarda, no intento de matar todos os sábios. Entre os sábios haviam homens de Deus: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Daniel e os seus companheiros, que a princípio não foram consultados. É bem provável que eles não foram consultados porque eram sábios recém-formados. Só os mais experientes, os melhores até então, tinham sido consultados. Mas agora, para morrer, eles iam morrer juntos. Todos os sábios iam morrer juntos, e Daniel também ia morrer com seus amigos. Daniel fica sabendo do que está acontecendo, e ele pede a Arioque que lhe dê acesso à sala do rei. Imagina a coragem de Daniel. O rei está furioso e mandou matar todos os sábios. E Daniel entra na sala do rei e fala: rei, segura a onda um pouco aí, rei, calma, para que essa raiva toda? Rei, me dá um tempo aí, que eu posso trazer para o Senhor a interpretação. Gente, imagina o risco que Daniel está correndo agora. Ele acalma um rei furioso, prometendo ao rei a interpretação. E imagina se Daniel não consegue dar a interpretação. O rei não só mataria todos os sábios, como a Daniel lhe daria um castigo especial. De Daniel lhe faria picadinho. Daniel está confiando que ele pode resolver o problema. Ele encara um problemaço. E qual é a estratégia que ele tem?
A pergunta que eu lhe faço: qual é o plano genial que Daniel tem? Como é que ele corre tanto risco? Como é que ele se arrisca tanto? Como é que ele toma frente de um processo tão complicado e assume para si essa responsabilidade? Que plano ele tem maravilhoso? Ele chega em casa e ele conta isso para os seus amigos, para Ananias, Misael e Azarias. Olha, o rei mandou matar todos os sábios porque não interpretaram o sonho dele e nós íamos morrer, mas agora eu ganhei um tempo. E eles perguntam: quem é o tempo para quê, Daniel? Qual é o seu plano maravilhoso? O que você vai fazer? Como você vai resolver isso, Daniel? E Daniel falou: o meu plano é um só. Eu tenho uma única estratégia. O meu plano é que nós oremos ao Senhor. Esse é o meu plano. A minha confiança está toda em Deus e na ferramenta que Deus nos deu, a oração. A primeira lição que eu quero te dar hoje sobre a vida de Daniel, essa vida poderosa em Deus, era que Daniel apostava alto na sua oração. Daniel confiava em Deus e confiava nessa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu, chamada oração. E a minha pergunta para você agora, nesses dias difíceis: o quanto você acredita no poder de Deus manifesto através da sua oração? Em Tiago diz que a oração do justo, ela pode muito, ela é poderosa, ela é muito eficaz em todos os seus efeitos. Eu gosto da teoria administrativa que diferencia eficácia de eficiência, de uma maneira bem simplista, não mergulhando nas teorias porque elas são profundas, são conceitos profundos, mas eficiência de uma forma bem simples é a característica de ser pronto, de ser célere, de dar uma resposta rápida, de ser proativo. Isso é eficiência. Mas a eficiência nem sempre resolve o problema. Eu posso ser proativo, ser pronto para responder, ser célere na minha resposta, na minha reação, mas não conseguir atingir o objetivo final. Agora, quem atinge o objetivo final, esse é o eficaz. Ele resolve o problema. Nem sempre o eficaz é eficiente. Nem sempre aquilo que é eficaz é de pronto, acontece logo, é de imediato. Às vezes é moroso, é demorado, mas ele é eficaz. Ele se levanta e ele resolve. A palavra de Deus diz que a oração do justo, ela não é eficiente, porque ela nem sempre é célere. Lá em Lucas capítulo 18 diz que quando nós perseverarmos em oração, teremos muitas vezes a sensação de que Deus parece demorar. Mas Jesus diz: perseverem, porque o Pai está ouvindo, e na hora certa, quando a sua fé for confirmada, Ele vai agir. Porque se um juiz injusto, ele não aguentou a perseverança de uma viúva que não podia pressioná-lo em nada, imagina o seu Pai maravilhoso. Ele está ouvindo a sua oração, ainda que para você pareça demorado. A oração nem sempre se manifesta de maneira eficiente, célere, mas ela é sempre eficaz. Ela é poderosa em todos os seus efeitos. E Daniel é um homem que confia tanto na oração, que o seu plano é orar. Nós estamos vivendo um tempo em que nós temos que nos mover no Senhor. Nós temos que fazer muitas coisas, sim. Há muito o que fazer. Mas eu lhe falar uma coisa: não há nada mais importante do que orar. Quando nós oramos, nos alinhamos com o Eterno. Quando nós oramos, nos colocamos como ferramentas dele. O coração dele é derramado sobre o nosso. A nossa mente vai se alinhando com a mente dele. E nós participamos dos feitos de Deus através da oração. Não tem um grande homem de Deus na Bíblia, não tem um que não fosse um grande homem de oração. Todos eles investiam alto em oração. Eles sabiam que a oração deles mudavam as coisas. Moisés ia guerrear com o povo de Israel, ele ia, mas ele ia guerrear orando. Ele sabia que ele não tinha habilidades mais de batalha. Ele já era idoso, então ele subia no monte e ele levantava a mão. E de maneira impressionante, enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas orando pelo povo, Israel prevalecia. Quando as mãos dele se abaixavam, Israel começava a perder. Eram os mesmos guerreiros lá embaixo, com as mesmas habilidades, com as mesmas armas, as mesmas técnicas. O que mudava radicalmente o cenário era a intercessão daquele homem de Deus.
a sua oração muda o cenário. Mas o quanto você acredita nisso? Porque a oração da fé é que levanta, é a oração feita com fé. Cristo fala o seguinte: se você pedir a Deus sem duvidar, tudo o que você pedir vai acontecer. É lógico que esse pedido tem que estar alinhado com o próprio Deus. Esse pedido tem que estar alinhado com a palavra e com o Espírito de Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar com vocês mesmos, com vossos próprios prazeres. Mas se você pedir bem, alinhado com o Espírito, você recebe. João disse: nós temos essa confiança de que tudo que nós pedimos, nós receberemos, porque pedimos segundo a sua vontade. O Senhor disse em João 15: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Meu irmão, não seja tímido, creia, se mova em oração. A sua maior estratégia, a nossa maior estratégia nesse tempo é orar. Não tem nada melhor que nós possamos fazer. Temos que socorrer os carentes, sim. Ajudar as pessoas, sim. Dar cestas básicas, sim. Tentar manter os empregos, sim. Temos que consolar todo mundo, sim. Abraçar, ajudar, amar e tudo que Deus nos chama para fazer. Mas nós não podemos deixar de orar. Oração é o plano número 1. Oração é o fundamento. Oração é a dimensão onde o poder de Deus é liberado sobre as nossas vidas. Agora, uma coisa interessante. O texto fala que a oração do justo pode muito. Você pode pensar assim: mas pastor, Daniel era um homem justo, por isso que ele confiava tanto na oração dele. Eu não sou tão justo assim. E você está certo. A oração ela varia de acordo com a justiça, de acordo com a moral que esse homem que ora tem. Certamente isso é bíblico. Jeremias capítulo 15 versículo 1, Deus está rejeitando a oração de Jeremias, e fala para ele assim: Jeremias, se você estivesse aqui na minha frente Moisés e Samuel orando, eu não ouviria. Quanto mais você, Jeremias. É tipo isso: Jeremias, você está aquém de Moisés e Samuel. Eu não ouviria nem eles dois juntos. Eu não ouviria. Agora, para perdoar o povo como você quer que eu perdoe, para liberar o povo do cativeiro, eu não ouviria. Eu traria o cativeiro mesmo assim. Aí você pergunta: pastor, se Jeremias, aquele santo homem de Deus, que morreu martirizado pela causa do reino de Deus, não era ouvido, como é que eu vou ser ouvido? Eu tenho uma boa notícia para te dar: se você fosse orar no seu próprio nome, você nunca seria ouvido. Você não tem dignidade nenhuma. João capítulo 9 diz que Deus não ouve pecadores, e infelizmente nós ainda cometemos muitos pecados, mas graças a Deus que um novo e vivo caminho se abriu pelo sangue de Jesus, e nós não entramos na presença do Pai em nosso próprio nome, nós vamos no nome dele. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome será feito. Você ora debaixo do sangue, e quando o Pai olha para você clamando em nome de Jesus, ele vê a graça do Filho sobre você, ele vê a justiça do Cordeiro Santo sobre você. Por isso que nós temos confiança, porque nós oramos nele, nós estamos ligados nele, e a minha oração, ela é poderosa, porque em Cristo eu sou justo. Tiago explica isso. Ele fala: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, mas ele orou e o céu fechou por 3 anos. Ele voltou a orar e o céu abriu. Nós somos homens sujeitos a falhas, mas se tivermos fé, estivermos conectados com Cristo, nós vamos orar e milagres vão acontecer. Nós vamos orar e as coisas vão se mover. Nós vamos orar e Deus fará um rebuliço em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja, em nossa cidade, em nosso estado, no Brasil e no mundo. Josué, numa oração certa vez, fez com que a terra parasse seu movimento de rotação. Na Bíblia diz que o sol parou, porque era a ciência da época. Sabemos que o sol ele está parado, é a terra que está rodando. Então todo mundo parou pela oração de um homem. Não despreze a sua oração, ela é
poderosa em seus efeitos. O plano de Daniel era um só: nós vamos orar. Comenta agora no chat aí: nós vamos orar. Eu quero ver todo mundo comentando: nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos orar. A nossa oração, ela é poderosa. O quanto você crê na sua oração, o quanto você crê em Deus que age através da sua oração, é a ferramenta que Ele nos deu. Jesus não abria mão de orar. Jesus, que tinha plenitude da divindade, a plenitude da humanidade, era o homem perfeito e era Deus encarnado, Ele não abria mão de orar. Oração é fundamento, e nós estamos num tempo em que temos que orar como nunca. Segundo princípio da vida de Daniel, está em Daniel capítulo 6, é uma outra fase agora. O rei não é mais Nabucodonosor, o rei agora é Dario, e Daniel é um dos 3 governadores do Império Babilônico. Ele administra 120 províncias, em cada província há um presidente. Daniel é um dos 3 que governam os 120, e ele faz tão bem o seu trabalho, que o rei Dario já está decidido, ele vai colocar Daniel para ser o principal, para ser o braço direito do imperador em todos os 120 territórios, porque é assim que nós temos que ser, homens e mulheres de Deus, sim, homens de oração, sim, mas também excelentes no que nós fazemos. Daniel era um homem de oração, era um homem espiritual, orava 3 vezes por dia, e segundo o costume judeu, é 1 hora de oração por dia, 3 horas de oração por dia, e era o melhor governador do Império Babilônico, o Império Medo-Persa naquele tempo, que dominou a Babilônia também. Então observe, Daniel está lá, e como ele está crescendo muito, os outros sátrapas, os outros presidentes, passam a ter muita inveja de Daniel, e como não acham nele nenhum defeito de caráter, como ele é irrepreensível, sabem que a única forma de pegar Daniel, de condenar Daniel, é achar alguma coisa na religião dele. Só que aí, meu irmão, escolheram a pior coisa para mexer. Queriam mexer com a fé de Daniel. Mexer com a fé de Daniel era mexer com a coisa mais forte da sua vida. Não entendiam que Daniel não era simplesmente um religioso. Daniel era um homem ligado com o Todo-Poderoso. Armaram para Daniel, convenceram o rei, que inocentemente assinou um decreto que durante 30 dias ninguém podia pedir a nenhum Deus, a nenhuma pessoa, a não ser ao próprio rei. Mas Daniel não podia deixar de orar. Eu acho interessante é que Daniel, mesmo sendo tão ocupado, ele orava. Ele era um homem extremamente ocupado, mas 3 vezes ao dia orava. E quantos de nós, gente, damos desculpas para não orar? Tem gente que em tempo de quarentena não está orando, quanto mais no dia a dia normal. Nós nos distraímos com tantas coisas, somos tão preguiçosos para orar, como se a oração fosse qualquer coisa. Daniel era um homem que não abria mão de orar. Daniel trabalhava muito mais do que eu e do que você. Daniel administrava 120 territórios. Daniel era o melhor gestor da Babilônia, trabalhava muito, dava conta de muita coisa, mas 3 horas por dia ele se dedicava à oração de joelhos. Meu irmão, para de desculpa. O segundo princípio de Daniel é exatamente isso. Daniel não abria mão de orar. Daniel não dava desculpa. Ele não só acreditava na oração, acreditava no Deus que age na oração, como a oração para ele era inegociável. E ele vai provar isso, porque além de ser muito ocupado, agora tem uma lei. E essa lei poderia ser a desculpa que ele precisava para poder relaxar na sua oração. Essa lei poderia ser a desculpa que a carne dele precisava para relaxar na oração. E tem muita gente querendo uma desculpa para parar de orar. Daniel dizia: agora tem uma lei que me impede, eu vou deixar de orar. Daniel disse: não, mesmo com uma lei que ameaça a minha vida, eu não posso deixar de orar. A oração é o fundamento da minha vida. Olha que coisa forte. Comece a entender o que é oração. Daniel fala: eu arrisco a minha vida, eu cumpro a pena, mas eu não deixarei de orar. O capítulo 6 vai nos dizer, no versículo de número 10 em diante, que Daniel, quando soube que assinaram um decreto, na mesma hora, ele entrou no seu quarto e se colocou em joelho, como ele costumava fazer. Ele disse: a minha vida pode ir,
mas a minha vida de oração eu não entrego. Eu continuarei orando, porque sem oração eu perdi tudo. Eu não tenho a conexão que me sustenta. Ele acreditava mais no Senhor do que no decreto do rei, do que no poder real. Meu irmão, se você não tem uma vida de oração inegociável, é porque a oração para você não é tão importante assim. Se você abre mão de orar por outras coisas, é porque a oração para você não é uma coisa tão fundamental assim. Você não crê tanto nela, você crê mais em outras coisas. Se você cresce de fato em oração, você se esforçava para não abrir mão dela para nada. Mas você está começando um tempo novo na minha e na sua vida, onde a oração será não só fundamento, como prioridade na nossa vida, inegociável. Um grande homem de Deus chamado Moody dizia: quanto mais ocupado eu estou, mais eu gasto tempo em oração, porque mais eu preciso da graça de Deus. Um outro pastor que eu admiro muito fala o seguinte: eu estou ocupado demais para deixar de orar. Quanto mais sobrecarregado eu estou, mais eu preciso orar. É o mesmo padrão que Jesus estabelecia. Quanto maiores eram as lutas do mestre, mais ele orava, mais ele se refugiava. Então, meu irmão, oração é inegociável. Oração é fundamental em nossas vidas. Terceiro princípio de Daniel. Voltando agora para a história de Nabucodonosor e do seu sonho. Quando ele soube que Nabucodonosor mandou matar todos os sábios, ele correu para um monte e foi orar sozinho. Foi isso? Não. Ele correu para casa e compartilhou com seus amigos, com seus irmãos, com a igreja ali representada o problema. Daniel sabia que a sua oração era poderosa em Deus, mas que mais poderosa ainda era a oração da igreja. Esse é um princípio que você tem que entender. A oração em conjunto, a oração em unidade, o corpo concordando, o corpo ligado em amor, ele é uma bomba espiritual. Muitas pessoas não experimentam coisas grandes porque vivem uma vida espiritual dispersa, isolada, solitária. Não entenderam ainda que o cabeça, ele quer liberar unção sobre o corpo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Qual é a ilustração? É como um sacerdote que recebe óleo na cabeça e esse óleo escorre pelo corpo. É Jesus, ele é o ungido de Deus que recebeu o óleo, ele é o cabeça. E se nós estamos juntinhos uns aos outros e juntinhos com ele, esse óleo, essa unção, esse poder escorre pelo corpo. Meus irmãos, quantos milagres nós nessa igreja temos vivido. Eu não lembro de um caso em que nós entramos juntos em oração, em que Deus não tenha dado respostas poderosas, milagre atrás de milagre, cura atrás de cura, livramento atrás de livramento, bênção atrás de bênção. E a minha pergunta é: você ora com os seus irmãos? Você se une? Você vai ter hoje essa oportunidade. Hoje nós, como igreja, vamos lançar um desafio, uma campanha, um propósito de unidade em oração. E eu creio que daqui para a Páscoa, milagres vão acontecer nas nossas vidas. Nós testemunharemos o sobrenatural de Deus. Então eu lhe falar uma coisa: nem Jesus abriu mão desse princípio. Na sua hora mais difícil, ele entrou no Getsêmani e chamou 3 amigos para orarem com ele. Se Jesus precisava da unidade, se ele queria essa força da unidade, como você pode dispensá-la? Minha pergunta é: quem ora com você? Você tem amigos que oram? Infelizmente tem gente que só anda com pessoas que não oram. Tem amigos para assistir filme, seriado, para bater papo, para jogar videogame, mas não tem amigo para orar. É tempo de nós termos amigos como Daniel, amigos que oram junto com a gente. E se você também não é esse amigo, seja você, porque há só quem queira que o outro ore, mas você não ora por ninguém, né? Ora por mim aí, não, você é um Daniel. Daniel é o primeiro a orar e a movimentar os amigos dele em oração. Nós vamos viver milagres. Eu tenho um texto da palavra que eu acho maravilhoso, é Atos capítulo 12. Lembra de Pedro, Tiago e João? Os 3 íntimos de Jesus? Pedro, Tiago e João no barquinho, esses mesmos. Herodes pegou Tiago e matou. Herodes pegou o Tiago, irmão de João, e matou logo no início da igreja. Meu Deus, que coisa terrível. E quando Herodes viu que os judeus que eram contra a igreja gostaram, babaram, matou um líder, matou um dos importantes, ele fez o quê? Pegou Pedro
Ele queria agradar, ele jogava para o povo, que Deus nos, ouça isso, é profético, que Deus nos livre dos líderes que jogam para o povo, que Deus nos livre dos líderes, tanto políticos como espirituais, que não estão realmente ligados no povo para amá-los, mas faz cena para que o povo os aplauda, que Deus nos livre deles. Herodes era um desses. Herodes foi e mandou pega Pedro agora. Quem é o melhor aí? Pedro, pega Pedro, vou matar Pedro. E prendeu Pedro. Ia matar Pedro no dia seguinte. Mas olha o que diz em Atos capítulo 12, versículo 5. Pegou Tiago, matou Tiago rápido, deu nem tempo da igreja se mobilizar. Pegou Tiago e matou. Mas em Pedro, olha o que aconteceu. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas, tem um porém, tem um adversativo, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pegou Tiago, matou rápido. Quando pegou Pedro, a igreja percebeu, se uniu e começou a orar. Foram para a casa de João Marcos e foram orar continuamente, orar. Deus mandou um anjo na prisão e libertou Pedro. Aleluia! Nós precisamos nos unir em oração. Nós temos que andar em unidade. Quando Esther tinha que entrar na sala do rei Assuero, ela disse: tá bom, então eu vou orar. E só não, ela convocou todos os judeus da Pérsia para jejuarem, e ali está implícito também orar junto com ela, para que o coração do rei se abrisse, para que Deus movesse todas as coisas. Irmãos, nós temos que estar juntos, unidos, ligar as coisas na terra, estarmos unidos. Somos a igreja, a representante de Cristo. Se nós nos unirmos em oração, nada será impossível. Deus disse ao povo de Babel: esse povo assim unido não tem limites, quanto mais a igreja unida. Se o povo de Nimrod, o povo do mal, unido não tinha limites, quanto mais o povo de Deus unido em oração, unido em fé, coisas tremendas vão acontecer. Eu quero te dar ainda um último aspecto da vida de Daniel, ligado assim à vida de oração dele. Ouça isso, vou recapitular. Daniel acreditava muito na oração. Daniel não abria mão de orar. Daniel cria no poder da unidade de oração. E uma última coisa, isso aqui é muito importante: Daniel sabia intensificar a oração quando era necessário. Daniel costumava receber respostas rápidas de Deus. Mas capítulo 9, capítulo 10 nos mostra um tempo em que Daniel começou a orar e não vinha resposta, e não vinha nada, e Deus não falava com ele. O que ele fez? Desistiu? Como muitos fazem. Pastor, tentei orar, comecei a orar, nada aconteceu, desanimei, fui assistir um seriado. Não, Daniel, quando percebeu que não estava dando certo, o que ele fez? Orou mais intensamente, porque não tem outro caminho. Quando você entende que a oração é a grande ferramenta, não tem outro caminho, meu amado, não tem outro lugar. Você não está dando certo, você ora mais intensamente. Aí Daniel entra com o jejum, aí ele entra com humilhação, é pano de saco, é cinza, é consagração. É igual Jesus, olha aqui, Lucas 22, 44, olha a coisa poderosa, diz assim: estando ele em agonia, ou seja, ficando ele em maior agonia, orava mais intensamente, até que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Quando Jesus se viu mais, ele já estava orando, e estando orando, em vez de receber paz, Elias, ele ficou mais agoniado. Ele: peraí, vou parar de orar, então minha oração está dando. Não, ele sabia que a oração era o único caminho. Em vez de parar de orar, o texto fala que ele começou a orar mais intensamente, a ponto de suar gotas de sangue, até que o consolo veio. Até que o anjo do céu veio consolar Jesus. A mesma coisa fez Daniel. Ele orou e começou a jejuar e aprofundar a oração, 21 dias até que Gabriel apareceu e disse: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus mandou a resposta, mas teve uns bloqueios no caminho. Mas é como quem fala assim: que bom que você perseverou, porque aqui estou eu para te consolar, te fortalecer, te revelar coisas importantes. Meus irmãos, ouçam uma coisa: nós estamos num tempo de crentes que não jejuam.
crentes que são tímidos de oração, que não se consagram, crentes que não sabem mais do que passar horas orando, crentes que não choram na presença de Deus, que não se rasgam, não se quebrantam, não sabem orar mais intensamente, não sabem aprofundar a oração. Oração e súplica, oração e quebrantamento, oração e lágrimas. Hebreus 5 diz que Jesus oferecia a Deus orações com lágrimas. Jesus orava com lágrimas. O Espírito Santo, quando ele percebe que nós não estamos orando como convém, e isso é muito constante, o que ele faz? Ele clama por nós como? Com gemidos, de uma maneira profunda, gemidos que não dá nem para expressar, são inexprimíveis, são indizíveis. Meus amados, intensifique a sua oração. Se você já orava, ore mais. Se jejuava, jejue de maneira mais profunda. Agora, lógico, eu vou dar daqui a pouquinho um conselho sobre o jejum e esse tempo especial, mas você tem que aprofundar a sua consagração, aprofundar a sua oração. Então aqui ficam 4 princípios poderosos da vida de Daniel para esse tempo. Primeiro, irmão, a oração é o seu melhor plano. Aposte alto nessa ferramenta, porque Deus nos deu essa ferramenta, ela é a mais poderosa que existe na terra. Segundo, não abra mão dela por nada, nem por trabalho, nem por ócio, nem por coisa alguma, nem por ameaças, nada, que nem a cova dos leões tire você da oração. Terceiro, lembre que a sua oração, ela é poderosa, mas a sua oração feita com a igreja, com seus irmãos, ela vai ao quadrado, ela vai ao triplo, ela vai ao cubo, ela se multiplica muitas vezes, ela cresce muito para a glória do Senhor. E última coisa, aprofunde a sua oração, intensifique. Não está vendo o resultado? Ore mais, jejue, chore, se rasgue, aprofunde. Deus quer mais de você, Deus quer mais dessa terra no seu coração, Deus quer tomar toda a sua mente para te fazer um canal vivo na terra. Daniel orou tanto que ele se tornou um instrumento poderoso para profetizar o cativeiro, profetizar os dias do fim, para consolar, para trazer instrução, para trazer luz, para abreviar dores. E assim será em nossas vidas. Estaremos tão profundamente conectados que o mundo vai ser abençoado, vai ser tocado com misericórdia por causa do nosso posicionamento. O Senhor falou em Ezequiel: eu procurei um na brecha para poupar toda a cidade, mas Deus vai achar aqui em Salvador vários na brecha. No Brasil, que está assistindo a gente aqui, vários, porque hoje a gente vai se posicionar como homens e mulheres que acreditam nesse Deus. A oração em si não é poderosa, quem é poderoso é Deus, mas essa ferramenta que Ele nos deu é muito eficaz, e nós não vamos abrir mão dela. Vamos ser homens e mulheres de oração, e nessa oração vamos mover os céus e a terra, em nome de Jesus. Saudade de mandar você ficar em pé para orar agora. Mas como você está agora no seu cantinho, aí, se conecte comigo para a gente orar junto. Vamos fazer uma primeira oração. Essa primeira oração é para que você avive a sua vida de oração, é para que essa palavra entre no seu coração. Depois a gente vai fazer uma oração no final, que é um clamor de proteção, um clamor por misericórdia, um clamor para que o Senhor nos ajude nesse tempo difícil. Eu vou explicar, antes de acabar o culto ainda, eu vou explicar o nosso propósito, que vai ser feito a partir de hoje, até o dia 12 de abril, até o domingo de Páscoa. Se concentra agora. Pai querido e amado, eu te peço que em nome de Jesus, o teu Espírito traga aplicações profundas para essa palavra. Aquilo que eu não sou capaz de dizer, fala em cada coração. Convence o homem, convence a mulher, como só o Senhor é capaz. Meu Deus, nós não queremos passar nessa geração como crentes fracos, medíocres, tímidos, insossos, que não movem nada. Meu Deus, não, nós queremos ser como os heróis da fé. Nós queremos ser como aqueles homens e mulheres que mudaram a história em várias gerações, porque tinham uma vida de oração profunda com o Senhor. Pai, Tu és o mesmo,
Dos tempos de Daniel até aqui tu és o mesmo. Nós talvez não sejamos tão santos como Daniel foi, mas nós estamos ligados a ti através de um que é mais santo do que Daniel. Estamos ligados a ti através daquele que na cruz perdoou os nossos pecados, pagou o preço do nosso pecado e nos deu acesso a ti com confiança. Por isso chegamos com ousadia diante de ti, Altíssimo, porque vamos no nome de Jesus. Pai, aviva a nossa vida de oração. Pai, coloca esse homem de Deus de novo de joelhos, coloca essa mulher de Deus de joelhos, para que nós voltemos a ter experiências tremendas, Senhor, como Daniel teve na cova dos leões, que nós agora temos uma experiência tremenda, Senhor, com a nossa comunhão contigo através da oração. Eu te peço, Pai, toque em cada vida que está assistindo agora, e levanta ele, e coloca ele de joelhos. Levanta ele espiritualmente e coloca ele de joelhos. Levanta ela espiritualmente e coloca ela de joelhos, Pai, quebrantado, confiante em ti.